Olá, estamos de volta com o Senado agora. Você estava assistindo à audiência conjunta que debate a substância fosfoetalonamina. Se você quiser continuar assistindo essa reunião, acesse o nosso canal no YouTube ou então a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A nova etapa da Operação Zelotes da Polícia Federal motiva requerimentos de convocação de ex-ministros e de um filho do ex-presidente Lula pela CPI que investiga denúncias de fraudes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Hoje, a CPI tentou ouvir um ex-conselheiro da instituição. O depoente permaneceu calado. João Batista Grudzinski foi conselheiro do CARF e atualmente é sócio da SGR Consultoria Empresarial, uma das empresas investigadas pela prática de tráfico de influência. Amparado por uma liminar do Supremo Tribunal Federal, ele não acrescentou uma linha ao trabalho da CPI. Eu tenho aqui a orientação dos meus advogados, tá? No sentido de me manter em silêncio, de fazer uso do direito constitucional ao silêncio, e é o que eu desejo fazer. A comissão aprovou requerimentos de convocação de outros envolvidos nas denúncias e de transferências de sigilos bancário, fiscal e telefônico. A votação de um requerimento que pede a transferência dos sigilos de Juliano Ribeiro Nardes, sobrinho do ministro do TCU, Augusto Nardes, foi adiada para a próxima reunião. Como na convocação, via de regra, os depoentes estão utilizando o direito constitucional, nós temos que, anteriormente à convocação, temos os elementos necessários para até indagá-los. Nós, em relação ao senhor Juliano Nardes, eu ainda não apresentei o requerimento de convocação dele, porque eu quero saber, primeiro, a movimentação financeira, a movimentação bancária dele, quero saber o sigilo telefônico com quem ele conversou. E o presidente da CPI, senador Ataídes de Oliveira, apresentou novos requerimentos de convocação dos ex-ministros Erenice Guerra, Gilberto Carvalho e do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva. Requerimentos anteriores para essas mesmas convocações foram rejeitados pela CPI. Há pressupostos básicos do envolvimento destas pessoas com vendas de leis, das medidas provisórias. Agora, com essa deflagração da quarta etapa das Zelotes, tem elementos extremamente contundentes, jogou luzes sobre essa CPI. O diretor executivo da Huawei do Brasil, uma das empresas que teriam buscado o suporte de lobistas para influenciar julgamentos do CARF, o chinês Jason Zhao, também deveria prestar depoimento hoje. Ele não compareceu, alegando estar fora do país. O presidente do Senado instalou esta manhã uma comissão de juristas para elaborar o anteprojeto do Código Brasileiro do Desporto. A solenidade foi no Salão Nobre, onde o presidente do Senado instalou a comissão de 11 juristas que terão 180 dias para apresentar uma proposta de lei geral do desporto brasileiro. Uma lei geral do desporto será, sem dúvida alguma, um instrumento para uma política de Estado mais efetiva para o esporte brasileiro e que ofereça mais oportunidades de inserção social. Renan Calheiros nomeou como presidente Caio César Vieira Rocha, que também preside o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e como relator, Vladimir Vinícius de Moraes Camargos. Logo após a instalação, a comissão realizou a primeira reunião de trabalho. Os integrantes do colegiado elegeram Álvaro Melo Filho como vice-presidente e marcaram as próximas reuniões para os dias 9 e 10 de novembro. Há muita coisa que pode ser feita, inclusive lacunas, por exemplo, na legislação trabalhista, que precisam ser preenchidas. E o momento é um momento bastante propício para que isso seja feito. Uma sessão especial do Senado homenageou nesta quinta-feira 3 jornalistas com o prêmio Roberto Marinho de Mérito Jornalístico. Foram agraciados o repórter Gerson Camarote, da TV Globo, Berenice Seara, colunista do Jornal Extra, e Diógenes Breiner, colunista do Correio de Sergipe. A premiação foi criada em 2009, mas foi entregue pela primeira vez. O objetivo é reconhecer os jornalistas que tenham contribuído para o engrandecimento da profissão no país.
A Comissão de Agricultura vai fazer uma audiência pública para instruir o projeto do senador Antônio Carlos Valadares, que restringe o registro e o uso de agrotóxicos. Os senadores também aprovaram 2 projetos terminativos que não precisam de deliberação do plenário. Um dos projetos aprovados estabelece a Política Nacional de Incentivo às microusinas de biocombustíveis. Pelo texto, essas usinas poderão agora comercializar os seus produtos diretamente com cooperativas e associações de produtores, sem a necessidade da participação de uma distribuidora de combustíveis. O projeto também cria linhas especiais de crédito e carências para o financiamento da atividade. Outro projeto aprovado retira a competência do INCRA para aprovação de parcelamento de imóvel rural para fins urbanos. A participação do INCRA é prevista pelo Estatuto da Terra e pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano, todos anteriores à Constituição de 88. O objetivo do autor do projeto é fortalecer o controle do município sobre a ocupação do seu território. A comissão aprovou ainda a realização de uma audiência pública para instruir projeto que restringe o registro e uso de agrotóxicos. A audiência foi solicitada pelo autor da matéria, senador Antônio Carlos Valadares. O relatório do senador Assir Gurgax encaminha a rejeição da matéria. Dificilmente o relatório será modificado, o relatório está pronto, mas em atendimento a um pedido do relator para debater, o autor do projeto, para discutir a questão, nós resolvemos acatar o pedido como uma forma de atender o nosso colega senador Antônio Carlos Valadares. Então eu quero chamar a atenção do senador Assir, que está concordando com a audiência pública, de balancear essa audiência pública, porque se trouxer aqui só ambientalistas, aqui só os xiitas, claro que todos vão dizer que não pode usar mais esses produtos, tá certo? Agora, nós temos que compatibilizar sempre os problemas, os perigos, a preservação do meio ambiente com a produção agrícola. A comissão cuidará para que haja equilíbrio e contraponto em relação ao tema. O Pacto do Pacífico, anunciado no início do mês, é o maior acordo de comércio regional já firmado. Reúne 12 países e vai impactar também a economia brasileira. O tema foi discutido em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores. Os países que integram o Pacto do Pacífico representam 40% da economia global e reúnem 11% da população mundial. Na audiência, especialistas em comércio exterior afirmaram que a economia brasileira está cada vez mais isolada. Tem pequena participação nas exportações mundiais, baixa competitividade no preço de commodities e teve impasses na Organização Mundial do Comércio. Para eles, o Acordo do Pacífico impõe que o Brasil revise a atual política de comércio exterior. São exatamente acordos preferenciais que estão sendo feitos para apoiar as cadeias de produção globais. E o Brasil insiste em de ficar para o lado do Pacífico, fechado, trancado, se ensimesmado, como eu digo, cavando a própria cova. A gente não sabe, de alguma maneira, fazer acordo. E isso depende, obviamente, da conjugação de todos os setores da sociedade. Eu estava lembrando, depende do Itamaraty, depende do MIDIC, lembrei do Congresso, depende o quê? Das pessoas saberem se organizar para expressar os seus interesses. O Brasil faz parte de uma dramática competição econômica global. Ele vai ter que desenhar uma grande estratégia para esse mundo da reglobalização, no interior do qual fenômenos como o TTP são apenas um dos pilares. E, portanto, esse é uma questão que vai muito além da política de comércio exterior. A grande estratégia brasileira vai ter que articular, vertebrar política de comércio exterior, política externa e, entre outras coisas, política industrial. Esse tema será debatido em 2 etapas aqui na Comissão de Relações Exteriores. Nessa primeira etapa, nós estamos ouvindo a academia, nós estamos ouvindo o setor privado e depois nós vamos ouvir as autoridades que têm a responsabilidade, ou que deveriam ter a responsabilidade, de conduzir a política externa brasileira e, dentro da política externa brasileira, efetivamente as estratégias comerciais do nosso país. A próxima audiência pública sobre o tema, com representantes do governo, ainda não tem data marcada. Além do ministro das Relações Exteriores, serão convidados os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
A TV Senado não vai mais ficar fora do ar temporariamente durante o fim de semana. A manutenção no sistema elétrico do Senado Federal, prevista para o período, foi adiada. Ainda não foi definida uma nova data para a realização do serviço. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela audiência e continue com a gente.